A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos em mais uma aula na nossa EBD Online, canal da nossa igreja IEADALP Oficial. Inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Seja canal de bênção para outras pessoas. Muito bem, lição de jovens, lição de número 7. Vamos tratar hoje sobre a realidade bíblica do casamento, uma lição muito importante para mostrar que o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal e ressaltar algumas questões importantes no casamento. Muito bem, temática de hoje de grande importância para os jovens, para uma preparação, um planejamento para o futuro. O texto principal, Marcos capítulo 10, versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Muito bem. Alguém diz por aí, quem inventou o casamento? Foi Deus. Foi o Senhor que foi o autor do casamento. Foi Ele que projetou e executou. O primeiro casal do Éden foi o próprio Senhor, que fez aquele casamento. Glória a Deus. O casamento é uma instituição que é muito valorizada pela nossa fé, pela nossa instituição. A Bíblia dá respaldo para isso. Deus abençoa a união lícita entre um homem e a mulher. É bênção de Deus. Como dessa união seus filhos, porque uma das razões do casamento é que haja procriação, é que haja agora uma família, porque a família está dentro do projeto de Deus. Tirando a sua sacralidade e banalizando o projeto divino, nesta lição vamos estudar, que o casamento segundo a Bíblia, porque a gente está vendo hoje a banalização, tirando o que é santo, nessas versões pós-modernas, nessa visão deturpada de conceito, de regra, de moral, o relativismo moral, ético. Então, banaliza, tira o que é sagrado, e aí nós vamos estudar nesta lição para entendermos que o casamento é algo santo, sagrado, que Deus o abençoou e continua abençoando. O ponto 1 fala o que é casamento. Qual a definição? É a união entre um homem e uma mulher que decide formar uma família. Muito bem. Esse é o termo que a gente pode entender que o casamento o que é o casamento, reiterando que a palavra de Deus requer que essa união seja feita entre um homem e uma mulher. Então, casamento é um casamento entre um homem e uma mulher. Quem dá respaldo para isso não é a instituição, não é denominação A ou denominação B, não é um conjunto de pastores que fizeram um documento, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, é ela que dá respaldo, é ela que fala, é ela que define o casamento. Então, Deus no casamento, Ele participa do casamento, o Eterno, além de instituir, Ele também abençoa, ajuda, coopera. Desde o Antigo Testamento, o Senhor, Ele foi testemunha desse ato. Ele está por perto, sempre abençoando o casal. Então, nesta feita, a gente precisamos entender que existem várias definições e pontos de vista acerca do que é permitido, do que não é, e o divórcio, como fica. Bom, a gente tem que se basear na palavra de Deus. Deus nunca concordou com o divórcio e a gente vai ver isso. Quando os discípulos
falaram com Jesus, Jesus disse, não, Moisés deu por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não é assim. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Então não adianta uma pessoa casada ser desleal com o seu cônjuge e tentar se achegar a Deus, seguindo uns protocolos de culto, como se fosse lhe garantir a bênção divina. Não adianta estar com a vida no casamento desarrumada, ferindo os preceitos ético-cristãos que Deus já pré-estabeleceu para o casamento, e achar que se aproximar de Deus ou cumprir um rito de um culto, de uma igreja, está tudo resolvido. Não. Precisa entender que o casamento é uma bênção de Deus. O casamento foi o primeiro ato que Deus fez com a humanidade para ser gerada a família, onde Adão e Eva ali, ele constituiu a humanidade através daquele primeiro casal. Então, não adianta, como comenta bem aqui o nosso comentarista, a pessoa ser desleal, viver uma vida desregrada da palavra, fazer o que quer fazer, e aí, não, mas está tudo bem. A casa está desarrumada, mas eu vou para a igreja e vou me conceituar, Não. Primeiro tem que se organizar. Casamento é algo importantíssimo. Então, o jovem que pensam em casar, precisa pedir a Deus a orientação, precisa pedir a Deus um direcionamento, precisa orar e buscar a Deus e verificar se de fato aquela pessoa ele quer viver o resto da sua vida até Jesus voltar ou até que a morte o separe. É isso para que serve o casamento. É indissolúvel. O casamento não pode ter prazo, não, se der certo. Não é assim. Casamento não é um negócio. Casamento é instituído por Deus, é importante, é sacro, é abençoado. Amém? Irmão Gilberto, mas hoje o mundo mudou, hoje as leis se afrouxaram, hoje é tão rápido resolver. Sim, as leis mudam, os homens mudam, relativizam, mas a palavra de Deus, ela é para sempre. Como diz a própria Escritura, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que Deus instituiu lá no Gênesis ainda prevalece até hoje. A Bíblia fala, nós defendemos o que a Bíblia defende. Nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Então, apesar que em nossos dias vemos pessoas defendendo, pessoas não crentes defendendo aborto, a palavra de Deus diz que é o contrário a isso. O casamento é para ser abençoado, para haver procriação, para que gere família, para Deus abençoar a família. É verdade? Então, a palavra de Deus nos diz que ter filho é um sinal da bênção de Deus, Deuteronômio capítulo 28 e 11. Na atualidade, os filhos continuam sendo herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, versículo 3. Então, pode mudar as regras, pode haver alteração na lei, haver uma emenda, mudar aqui, alterar ali, remover um código aqui. Não pode fazer o que quiser fazer. A Bíblia, que é a palavra de Deus, é inerrante, é inabalável, ela continua dizendo, casamento, sim, é importante, é sacro, é sagrado, é abençoado, está dentro da direção de Deus. Muito bem, o tratamento do casal, a aliança no altar, o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento, Ele fez ali em João, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, os noivos convidaram Jesus para participar do casamento. Então, no casamento, Jesus abençoou, transformando água em vinho, e nós entendemos que vinho é alegria, e ali Deus trouxe, através da pessoa bendita de Jesus, muita alegria para aquele casal, fazendo aquele milagre, Jesus atestando, abençoando, ajudando, no casamento. Ele é o centro da família, ele está no meio da tua casa, ele abençoa o casamento. Meu caro jovem, ore a Deus, busca o Senhor para que lhe dê uma direção, porque casamento é uma bênção de Deus, para o jovem. E para os casados continua sendo uma bênção de Deus também. Muito bem.
O trato com a esposa, Deus estabelece princípio para o homem conviver com a sua esposa, dentre eles destacamos. Primeiro, o amor. O marido deve amar sua esposa, como também Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. O padrão de Deus para que o homem aprenda a amar a sua esposa é o amor de Jesus pela igreja. Veja como Deus dá tanto valor, evidencia tanto o casamento, que ele compara o amor que Jesus teve com a sua igreja, tem com a sua igreja, com o amor do esposo para com a esposa que se entregou. Jesus se entrega, né? Morre, dá a sua vida pela igreja. Assim é o amor do esposo pela esposa. A honra, aí o esposo deve honrar sua esposa, pois ela é participante com ele na vida eterna. 1 Pedro 3:7. Tal verdade revela o quanto as esposas também devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. Terceiro subponto, proteção. Veja o que a Bíblia ensina com o trato no casamento com a esposa. Amor, honra e proteção. O homem é o provedor do lar. O homem é o que traz os proventos, né, para dentro de casa, que traz a proteção familiar, que através do homem traz uma orientação, um direcionamento para nortear aquela família. A orientação bíblica em relação aos homens são bem contundentes, precisam ser seguidas. O apóstolo Pedro destaca que se o esposo não trata bem a sua esposa, suas orações serão impedidas. Retrata bem o que eu falei no início lá no primeiro ponto. Não adianta ser um grande orador, um grande pregador. Uma pessoa que tem uma afinidade com as escrituras, que sabe falar bem, que ora bem, sim. E se em casa tiver desarrumado, as orações são impedidas. É a Bíblia que diz. Veja com importância e quanto é sagrado a questão do casamento. A mulher e o trato com o seu esposo, né? O terceiro subponto do segundo ponto. A esposa deve honrar seu marido, respeitando, sendo submissa. A submissão tem o sentido de estar debaixo da mesma missão. O homem e a mulher não são concorrentes diante de Deus, nem o devem ser um para com os outros. São companheiros, não concorrentes, não adversários, não alguém que briga para ver quem é que chega em patamar social maior e melhor. Não, quem ganha mais, quem ganha menos, não. São companheiros, vão dividir, vão somar, vão se autoajudar. Um vai cooperando, ajudando o outro. Muito bem. Terceiro ponto, outras questões sobre o casamento. A morte encerra o casamento, ou seja, o casamento é uma aliança com o eterno. Diante de Deus se faz uma aliança e até que a morte o separe. Então, o casamento ele não pode ser algo que tenha contrato com prazo de validade para término. Não. É até que a morte separe, porque é isso diante de Deus, é isso diante das testemunhas, é isso que a Bíblia assegura, fala, afirma, até que a morte separe. A fé cristã ensina que para o casamento seja harmonioso, deve ser pautado por princípios espirituais e não somente nos atrativos físicos, pois a beleza e a juventude são efêmeras, enganosas e a graça é vaidade. Ou seja, são coisas que passam, o tempo passa, o relógio vai andando e vai andando, o tempo vai passando e de repente as pessoas que eram jovens, que se casaram, a partir do momento que chegará um tempo que os dois já estão bem velhinhos, mas caminhando junto, porque o casamento vai muito mais além de qualquer uma atração física, de qualquer uma paixão desacerbada, alvoroçada. Não, casamento é algo construído, é algo que é pautado na palavra de Deus, construído sobre os alicerces do amor, da graça de Deus, da bênção de Deus. E quando esse casamento está construído, tem alicerce, tem base, ele suporta ventos temporais, dificuldades, falta de emprego, escassez, problema de saúde, porque tem base, tem estrutura, e ele vai atravessando até o dia que chegar
de fato até que a morte separe ou Jesus arrebatar a sua igreja. Então, o divórcio é o fim de uma união conjugal pela lei dos homens. Ele não foi planejado por Deus, mas era uma prática considerada comum nos tempos bíblicos, por causa da dureza do coração de muitos. Perceba, o divórcio não está no planejamento de Deus. Deus não instituiu, não projetou o casamento para que houvesse divórcio. Não, meu caro jovem, meu caro professor de jovem, é bom na sala de aula fazer essa interrogação. Você está preparado para um relacionamento a dois? Para caminhar a dois? É bom fazer esse exercício, pensar, pedir a Deus a graça, orar, estudar os casos e pedir a Deus um direcionamento, porque casamento é um caminho que Deus trilha para o homem, é um caminho abençoado e não pode estar, se der certo, não é se der certo, vai dar certo, tem que dar certo. Por isso é importante, jovem, pedir a Deus a orientação, buscar apoio familiar, ajuda familiar e fazer o seu casamento uma plataforma da bênção de Deus. Um lugar onde a bênção de Deus vai repousar, vai chegar lá na tua casa, porque um casamento abençoado por Deus, como diz no Salmo de número 128. Muito bem. E aí, é lamentável, né, o terceiro ponto, falar sobre o morar juntos, né? É lamentável que vem agora, o casamento vem sendo considerado dispensável por muitos jovens, porque acredita que simplesmente o fato de estar junto, de morar junto, de viver do mesmo telhado, debaixo do mesmo teto, não é legal, não é importante, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala do casamento por etapas, o casamento precisa seguir etapas, o casamento precisa ter o crivo da palavra de Deus. Então, meu caro jovem, nós queremos concluir essa aula dizendo para você ter uma reflexão, pedir a Deus a orientação, orar a Deus, buscar nas pessoas, buscar na família um apoio, buscar no seu líder da congregação, da igreja, do seu grupo que você faz parte, uma orientação para entender que essa vida de casado, que esse momento do casamento é um momento de bênção de Deus. É o momento em que Deus quer abençoar cada vez mais o casal. Então, que Deus uniu, não separe o homem. Concluo essa palavra com essa citação bíblica, que foi o primeiro texto que citamos aqui, Marcos, capítulo 10, versículo 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tenha uma boa aula, que Deus continue abençoando a sua vida. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, curta, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. EBD Online, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.